João, capítulo 21, dos versos de 1 a 12, há uma narrativa muito interessante. No verso 2, o texto começa dizendo que estavam juntos alguns dos discípulos de Jesus. E há uma lista, estavam juntos Pedro, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu e mais dois. O que estes discípulos tinham em comum? O fracasso. Pedro havia negado Jesus, Natanael havia dito que de Nazaré não poderia ter saído nada que prestasse, Tomé havia dito há pouco tempo que só acreditaria que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos se pudesse tocar em suas mãos e no lado dilacerado pela lança. Os filhos de Zebedeu, os Boanerges, os filhos do trovão, moços com um temperamento muito forte, agora estavam todos juntos e ouvem Pedro dizendo: vou pescar, vou fazer o que eu sempre fiz, vou voltar ao passado, ainda martirizado pela própria consciência. Os outros fazem eco e dizem: nós vamos também. Uma noite inteira pescando e fazendo o que eles sabiam com muita maestria. Mas diz o texto sagrado que eles não pegaram absolutamente nada. Na realidade, Joel Trinidad disse algo interessante: fracassados sentem atração por semelhantes. Uma frustração geralmente gera uma outra frustração, especialmente quando estamos distantes de Jesus. Nesta narrativa há algumas lições preciosas. O que numa reunião de fracassados se decide? Voltar ao passado. Geralmente os fracassados, aqueles que erram, têm dificuldade de vislumbrarem um cenário novo. E o passado é como que um imã, puxando-os de volta. Eles disseram, vamos pescar, vamos voltar para o passado, vamos voltar atrás. Nós vamos também, diziam os outros em coro com Pedro. E eles voltam, mas esta volta ao passado não traz nenhum resultado, senão o acúmulo de uma nova frustração. E diz o texto sagrado no verso 3 que naquela noite eles nada pegaram. Uma frustração gerando uma outra frustração. Mas a beleza dessa narrativa se encontra logo pela manhã, quando os discípulos estão voltando cansados, frustrados, decepcionados, friorentos. E na beira da praia estava Jesus, com uma fogueira acesa e peixes assados. Isso é muito importante, porque Jesus prepara uma mesa para os fracassados. Enquanto neste mundo os fracassados são colocados à margem e ignorados, Jesus não desiste de quem um dia desistiu dele. Jesus vai ao encontro dos fracassados. A linguagem de Jesus nesse texto é meiga. No verso 5, Jesus chama-os de filhos. Enquanto o mundo estigmatiza, rejeita, enterra os fracassados, Jesus os chama de filhos. E diz o verso 6 que Jesus então dá uma nova oportunidade para aqueles fracassados, pede para que eles lancem as redes e na hora mais inapropriada do dia para se pegar peixe, diz o texto sagrado que as redes se encheram. Uma palavra de Jesus muda toda a nossa história. Jesus vai ao encontro dos fracassados. Jesus tem uma palavra para os fracassados. Jesus abraça os fracassados. Jesus tem uma palavra de carinho para os fracassados. Mas uma coisa interessante, eles não haviam pegado nenhum peixe, mas Jesus já tinha um peixe fresquinho para eles. Jesus não precisa do nosso peixe. Jesus tem tudo que nós precisamos. Uma fogueira acesa para uma manhã friorenta e de muito fracasso. Jesus tem o peixe que está longe
das nossas redes. Jesus tem tudo o que precisamos para um recomeço. Jesus prepara uma mesa, serve uma mesa para os fracassados. William Matheus diz uma coisa interessante: Deus escolhe os fracassados deste mundo para torná-los um sucesso em Cristo. Lincoln, estadista americano, disse algo também bastante interessante e apropriado, porque eu quero concluir neste momento. Deus deve amar os homens fracassados. Escolheu muitos deles, inclusive eu. Deus fala, fala fácil e repete.